Dando continuidade, pessoal, nós falávamos em instantes nos contratos em espécie e na multiplicidade de relações que é possível se ter com a administração pública a partir da licitação e do contrato administrativo. Agora, já falamos também sobre a formalização do contrato. A regra é que a partir da licitação a celebração do contrato se dê de maneira formal e a forma é a língua escrita, né, em português. Então, os contratos devem ter a forma escrita, sendo nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração pública, ressalvada a celebração do contrato verbal para pequenas compras de pronto pagamento em regime de adiantamento, que nós falamos há pouco, inclusive traçamos o valor. Eu destaco a vocês mais uma vez para tomarem cuidado, que se vocês pegarem o valor estabelecido lá na lei de licitações, ele poderá estar defasado. Então, aquele valor já foi atualizado. Sempre observem para ter cautela, ok? Além disso, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a própria lei estabelece quais são as regras mínimas que deve ter num contrato administrativo. E olha só, isso está lá na Lei de Licitações e Contratos, no artigo 55, que preconiza: são cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam o objeto e seus elementos característicos, o regime de execução do contrato ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preço, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, um cronograma, no caso, né, de observação, de recebimento definitivo, conforme o caso, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, de onde será, de qual receita, de onde extrairemos os valores para pagar a despesa, as garantias oferecidas, o que o contratado irá dar em garantia, porque afinal ele poderá receber adiantamento, ele poderá iniciar a obra, ele poderá ter já uma parcela substancial paga, e se ele abandonar essa obra, se ele falir, se ele quebrar, ele tem que oferecer garantias. Então, cumpre ao poder público exigir essas garantias, e a lei dá a liberdade do particular escolher dentre as possíveis qual ele irá ofertar. Já trataremos disso. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas, os casos de rescisão, e a lei fixa, e nós já trataremos também sobre quais são as causas de rescisão unilateral, o reconhecimento dos direitos da administração em caso de rescisão administrativa, as condições de importação, data e taxa de câmbio para conversão, quando for o caso, a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou inexistiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor, sempre lembrando, a licitação é a fase prévia à celebração do contrato. Então, não é porque teve a licitação que na execução do contrato esquece aquilo e pronto, agora é contrato. Não. Tudo que foi preconizado, tudo que foi detalhado, tudo que foi combinado, exigido, previsto no edital, deve ser materializado na execução contratual. A legislação aplicável à execução do contrato, especialmente aos casos omissos, e a obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, que é aquilo que acabamos de mencionar. Tudo que foi convencionado no edital, tudo que foi demonstrado na comprovação documental, na fase de habilitação econômica, jurídica, enfim, técnica, deve ser agora mantido na fase de cumprimento do contrato. Sobre as cláusulas exorbitantes, que é o que eu me propunha a apresentar nesse momento e ampliar individualmente ou em conjunto na sequência, podemos dizer que cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que exorbitam o lugar comum, que vão além. Nós falamos que no contrato administrativo, a administração se coloca numa posição de superioridade em relação ao particular. Então, ela tem poderes além do particular. Isso significa que ela pode fazer o que quiser? Nunca.
A administração pública é pautada pela legalidade, pessoal. E nós vimos que a comutatividade impõe equilíbrio nas relações. Agora, ainda assim, a administração terá algumas prerrogativas fixadas em lei, lastreadas na lei, portanto, não é livre-arbítrio, não é uma carta para arbitrariedades, não, longe disso. É um mecanismo de tutela do interesse público, é um mecanismo de proteção à administração pública. Quando falamos de cláusulas exorbitantes, são algumas condições que são dadas à administração para melhor gerir o contrato, sempre com atenção ao quê? Ao interesse da coletividade, ao interesse público e à busca da atenção à finalidade pública. Falando em cláusulas exorbitantes, são regras que conferem poderes contratuais especiais, projetando a administração pública para uma posição de superioridade diante do particular contratado. Aquela questão que eu acabei de mencionar para vocês, uma relação de verticalidade. Cláusulas exorbitantes colocam a administração pública numa posição privilegiada. Privilegiada por quê? Porque ela tutela o interesse da coletividade. São prerrogativas decorrentes da supremacia do interesse público sobre o privado e, por isso, são aplicadas ainda que não escritas no instrumento contratual. Por quê? Porque são previstas na lei. Então, a ausência no instrumento contratual não impede a aplicação da lei. Não tem qualquer sentido pejorativo ou que denote a abusividade. Ao contrário, as cláusulas recebem tal denominação porque são dispositivos incomuns, atípicos, anormais para a lógica igualitária dos contratos de direito privado. No direito privado, essas cláusulas seriam consideradas abusivas. Por isso, se previsto nos contratos privados, serão nulas. Agora, nos contratos envolvendo a administração pública, previsão legal. Por quê? Porque a administração tutela o interesse da coletividade e busca sempre a satisfação do interesse público. O artigo 58 estabelece que o regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei, lei de licitações, confere à administração em relação a eles a prerrogativa de 1. Modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Observe, é uma cláusula exorbitante a alteração unilateral? Sim, respeitados os direitos do contratado. Rescindi-los unilateralmente? Sempre? Não. Nos casos especificados no inciso 1º do artigo 79 desta lei. Fiscalizar-lhes a execução. Lógico, A administração pública está executando uma obra pública através de uma terceira contratada. Basicamente, a administração deve, não é nem poder, deveria ser dever, é um poder-dever, de fiscalizar a execução. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Nós vimos que o contrato deve fixar um cronograma com etapas e prazos. Não estão sendo cumpridos, a administração pública pode aplicar sanções. Nos casos de serviços essenciais, por exemplo, transporte público, fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de acautelar a apuração administrativas de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Parágrafo 1º. As cláusulas econômicas, financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. E parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que mantenham o equilíbrio contratual. Pessoal, aqui nós temos a base das cláusulas exorbitantes e eu estruturei para vocês aqui da seguinte forma. Cláusulas exorbitantes, detalhando onde vocês vão encontrar a cada uma. A alteração unilateral do contrato, caput, artigo 65 da Lei de Licitações e Contratos. Rescisão unilateral do contrato, artigo 79, inciso 1º, mais artigo 78, ambos da Lei de Licitações e Contratos. Poder de fiscalização, artigo 67 e 68 da Lei de Licitações e Contratos. Sanções contratuais, quais as punições que a administração pode aplicar?
artigo 86 e 88 da Lei de Licitações e Contratos. Exigência de garantia, artigo 56 da Lei de Licitações e Contratos. E inoponibilidade da exceção de contrato no adimplido, artigo 78, inciso 15 da Lei de Licitações e Contratos. Então, pessoal, estas são as cláusulas exorbitantes e, considerando que ainda temos um determinado tempo, vamos tentar ver rapidamente aqui a alteração unilateral, artigo 65. E aí a gente já viu que a lei autoriza que a administração realize modificação unilateral no objeto do contrato para melhor adequação às finalidades do interesse público. Isso pode ser para acréscimo ou redução do objeto do contrato. Então, alterações qualitativas ou quantitativas, a qualidade ou a quantidade. A modificação quantitativa deve observar os limites de até 25% para obras, serviços e compras e até 50% no caso de reforma em edifício ou equipamento. A alteração unilateral exige mudança na remuneração, afinal alterou o equilíbrio econômico-financeiro, está se exigindo algo diferente do originalmente pactuado e, portanto, mudança na remuneração do contratado, ensejando o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Olha o que diz, pessoal, o 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos: unilateralmente pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, e quando necessário a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos por esta lei, que nós acabamos de ver, né? 25% para obras, serviços, compras e até 50% no caso de reforma em edifício ou equipamento. Ainda poderemos ter uma alteração, agora não unilateral, mas por acordo das partes, quando conveniente a substituição da garantia de execução, quando necessária a modificação do regime de execução de obra ou serviço, quando necessária a modificação da forma de pagamento, para restabelecer a relação que as partes pactuaram, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. E aqui, pessoal, algumas discussões. Por exemplo, o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões que se fizerem nas obras, naquele quantitativo mencionado anteriormente, e nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites, salvo supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes e se no contrato não houver sido contemplados preços unitários. Pessoal, muito obrigado por enquanto e já prosseguimos.